Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Seara Fraterna. Vamos dar continuidade com o livro que estamos utilizando todas as sextas, o livro Coragem. Hoje é o capítulo 3. Ele é ditado por diversos espíritos, são pequenas mensagens, e ele é psicografado pelo Chico. Hoje é sobre paciência, cultivando paciência. Se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da tua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe o negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão, mais amplas, aos anseios de paz e prosperidade. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca pretiras, nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém. Porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. E essa mensagem ela é do espírito Albino Teixeira. Sexta-feira daremos continuidade com o capítulo 4. E eu quero dar um recadinho aqui sobre o ENEF, que já está sendo divulgado. O tema desse ano é A Luz do Mundo, acontece durante o período de carnaval. E nós vamos falar hoje do Núcleo Botafogo, que é onde o Seara Fraterna está inserido, que é o quinto seu, Reunir 8. Acontecerá dias 13 e 14 e os horários dependem muito da casa que você escolher. Os 3 centros espíritas que vamos divulgar, que faz parte desse núcleo, é o Seara de Amor e Luz, Botafogo, Lar do Amor, Botafogo, e o Centro Espírita São Francisco de Assis, Botafogo. É só entrar no site da CES, lá tem todas as informações para você fazer a sua inscrição e participar de casa. Nós não ficaremos sem reflexões, sem encontros, sem aprendizado durante o carnaval. E muitas vezes é até mais tranquilo, porque a gente traz a reflexão para casa, os mentores vêm, nos auxiliam na reflexão, na conexão, e aí tudo isso vai se ampliando dentro do nosso lar. Vamos pedir então a Jesus que nesse momento, nessa noite, nós estamos trazendo, e ela aceitou com muito carinho esse convite, Carol Dantas. Ela vai falar dos valores que mudam. Será que os valores mudaram depois de tudo que vem acontecendo com a humanidade? O que vocês acham? Pedimos a Jesus que te ampare, Carol, que te inspire, que você possa compartilhar dessa maneira sempre carinhosa, valorosa, que é como colaboradora do Seara Fraterna nessa nossa casa de amor, muita alegria, muito discernimento, muita paz e muita serenidade para você e para todos nós que estamos do outro lado da telinha te assistindo, Carol. Seja bem-vinda, minha irmã. Sejam todos bem-vindos. Estejamos sempre na paz de Jesus. Até a próxima sexta-feira, gente. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Seara Fraterna. É um prazer enorme estar aqui hoje, por meio do nosso canal, nas redes sociais, conversando com vocês, né? Mesmo que virtualmente, é uma forma de nos mantermos conectados, juntos, mesmo que ainda não fisicamente, em razão das impossibilidades do momento,
mas na certeza de que em breve estaremos juntos na nossa casa, né, unidos, nos abraçando, confraternizando. Mas, enquanto isso, né, vamos utilizando o nosso canal por aqui e agradecendo a Deus pela oportunidade, né, de estarmos juntos pelos nossos pensamentos, pela nossa intenção. Que é isso que os Espíritos dizem que realmente importa, né? É isso que nos mantém de fato conectados. O nosso pensamento voltado para Deus. Né? E hoje nós vamos falar, né, o nosso tema vai ser valores que mudam. Né? Será que os nossos valores eles mudam ou eles se mantêm constantes ao longo da nossa vida? Né? Será que se nós tomarmos por base, principalmente esses últimos 10 meses, né, os nossos valores sofreram transformações, mudanças mais expressivas, mais notórias, mais significativas? Né, bom, primeiro é importante a gente se perguntar, né, buscar lá a etimologia da palavra, buscar o sentido, né, o que são valores, né, de onde vem essa palavra? Valores vem do latim, que significa valere. E valere traz o sentido de força, o sentido de coragem, de integridade, de honra, né? E pode também ser entendido como aquilo que nós damos prioridade, damos importância. Esses são, então, os nossos valores, né? Mas já de um ponto de vista mais prático, emocional, né, a gente pode dizer que os seres humanos eles são constituídos por um conjunto de relações, de pessoas que vêm com valores. Né? Esses valores eles vêm da família, vão sendo formatados e vão sendo adaptados, moldados e construídos também de acordo com as nossas relações sociais, de acordo com as nossas vivências. Os valores, eles são necessários para nós vivermos de forma equilibrada, né? Há um mínimo necessário de valores para que a gente possa ter um bom convívio social e um bom convívio com o nosso próprio eu. Então, eles são importantes, por isso que eles devem receber a nossa atenção, né? Se eles estão de acordo ou não, se eles nos trazem felicidade ou eles estão um pouco equivocados, né? É importante que nós olhemos, então, para os nossos valores. Então, se os valores eles são construídos de acordo com as nossas vivências, então nós entendemos que as nossas experiências podem sim mudar, transformar esses nossos valores. E não seria para isso que reencarnamos? A reencarnação não é um mecanismo regulador da evolução do espírito, por meio do qual ele vive muitas existências corporais sucessivas, tendo como objeto sempre a evolução? Então, se os nossos valores não sofressem alterações, para que nós reencarnaríamos? Qual seria o sentido de todo um trabalho da espiritualidade, de todo um planejamento reencarnatório, se fôssemos para nós entrarmos e sairmos das nossas encarnações da mesma forma? Então, essas mudanças são importantes, né? E fazem parte do objetivo da reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade que o Criador nos dá, né, para que nós possamos construir novos caminhos, novas pontes, novos significados sejam atribuídos ao nosso espírito imortal, né, que nós não devemos esquecer, nós não devemos perder de vista que nós somos espíritos imortais e estamos vivenciando uma experiência aqui na Terra, uma experiência carnal, né, com invólucro corporal, mas que somos espíritos, essencialmente, né? E que buscamos sempre o progresso, porque ninguém vem fadado a falhar, né? Nós reencarnamos para acertar, para nos tornarmos pessoas melhores, né? Para evoluirmos em determinados aspectos, né? Porque não podemos evoluir em todos, a evolução não dá saltos, né? Mas nós viemos para trabalhar algumas questões, principalmente aquelas que se repetem sempre nas nossas vidas. A gente pode mudar de emprego, de casa, de relacionamento, mas aquele tipo de questão sempre aparece, sempre volta. Então elas merecem a nossa atenção, o nosso olhar, né? E nós viemos para trabalhá-las justamente, em todos os valores que as envolvem. Então, as vivências, né, pelo que a gente está vendo, as vivências que são aquilo pelo qual nós passamos, nos fazem mudar, né? Fazem mudar a nossa percepção sobre a vida, sobre as nossas prioridades, valorizando aquilo que realmente importa, né? Especialmente no que se refere, então, ao nosso espírito imortal.
Então, por isso, né, nós entendemos que os valores mudam. Que bom que mudam e precisam mudar. E falando de mudança, não há como nós não pensarmos na lei do progresso, né, que é uma das leis morais, que age a todo tempo, às vezes de forma mais lenta, às vezes de forma mais abrupta, mas sempre trazendo as mudanças necessárias ao nosso crescimento e ao nosso amadurecimento. Né? Isso é dito lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei do progresso. Né? E para evoluirmos como espíritos, nós precisamos também deixar para trás hábitos e crenças, né, que já não nos servem mais, que já não são pertinentes ao nosso estágio evolutivo e ao estágio que nós estamos buscando, né, porque estamos buscando sempre o progresso. Né. E aí nós fazemos referência à lei de destruição, que também é uma das leis morais que se encontra lá no Livro dos Espíritos também, né, que são as leis morais, são várias, e elas são guias, né, são nortes para a nossa conduta moral, para que nós pautemos a nossa vida e trilhemos os nossos caminhos de acordo com aquilo que a espiritualidade maior deseja, os desígnios de Deus, na verdade. Né? Então, há, dentre tantas outras leis, as leis de progresso e as leis de destruição têm muito a ver com essa temática da mudança dos valores. Né? A gente deixa para trás, então, aquilo que já não nos serve, né? Abrindo o nosso caminho ao novo, mas sempre tendo como norte o grande Mestre Jesus. Jesus, o tipo mais perfeito que já passou pelo nosso planeta. Isso que os Espíritos nos trazem na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem, Jesus. E eles dizem ainda que o Espírito Divino o animava, né? De forma que nós podemos perceber a importância desse ser, né? A importância desse Espírito que veio aqui nos ensinar sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a tolerância. Jesus que a todos aceitava com amor, com empatia, com respeito, com dignidade. Foi isso que Jesus veio trazer aqui para a gente, esses exemplos, né? Que nós ainda estamos aprendendo, né? Mesmo com mais de 2000 anos da passagem dele aqui na Terra. Né? Mas seguimos no caminho. Né? E tendo Cristo, então, como nosso modelo, nós seguimos trilhando o nosso caminho rumo ao mundo de regeneração. Bom, nós sabemos, né, que nós estamos vivenciando uma etapa sensível e muito importante da transição planetária. Né? A Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, com toda certeza, né, de acordo com todas as informações que a doutrina espírita nos traz, nós sabemos que mudanças significativas irão ocorrer. E já estão ocorrendo, né? Afetando o nosso modo de vida, o nosso trabalho, as nossas relações sociais, né, o tratamento que a gente dá ao planeta, as questões ambientais, aos animais. E isso os espíritos já na codificação já nos traziam essas necessidades de revisão, de transformação desses valores, né, a partir lá da questão 728, que fala sobre a lei de destruição. E aí é nessa mesma questão que Kardec pergunta, é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação, a melhoria dos seres vivos. Então, meus amigos, por mais doloridas e tristes que sejam essas situações que temos vivenciado, esses acontecimentos, né, a pandemia e todo o contexto que ela acaba alterando, né, econômico, trabalhos, muitas pessoas perderam seus empregos, se despediram de seus parentes. Então, todo esse contexto de muita tristeza, de dificuldades e de incertezas, né, nos tem sido apresentado, né? Mas nós sabemos que isso tudo faz parte da transformação necessária aos seres humanos, principalmente a transformação moral, o nosso progresso moral. E nós sabemos, pela doutrina, que nada acontece por acaso. Né? Está tudo nos desígnios de Deus, não estamos à deriva. Então Jesus está à frente. Então mesmo que a situação seja difícil, devemos nos agarrar
a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que tanta força nos dá e nos tem dado, principalmente nesses últimos meses. É a ela que nós devemos nos agarrar, a Jesus, na certeza de que está tudo certo, de que dias melhores vão vir e de que tudo faz parte do nosso processo evolutivo. E com isso nós vamos transitando então no caminho, né, que vai de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração, né? No mundo de provas e de expiações, o mal, a dor, eles ainda prevalecem. Eles ainda acabam sendo grandes mecanismos que nos fazem crescer e evoluir diante das adversidades da vida encarnada, né? Neles, o índice de imperfeição moral é alto, né? Lá no Evangelho, né, nos diz que os mundos de provas e de expiações, eles são o destino de muitos daqueles espíritos exilados de outros orbes, como a gente tanto escuta falar, e como a gente sabe, por exemplo, do livro Exilados de Capela, né? Eles vêm para mundos de provas e de expiações, como a Terra ainda é, embora já numa transição para a regeneração, para vivenciarem mais questões, mais desafios, provas difíceis, lidarem com a perversidade humana, lidarem com as questões da natureza, as questões climáticas, todas necessárias para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? E é isso que nos diz Santo Agostinho, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então a Terra ainda é um mundo desse tipo, ainda é um mundo de provas e de expiações, que está num processo de regeneração. E aí os mundos regenerados, né, que é para esse patamar que a Terra está assim caminhando, né, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, né? Neles, nós ainda seremos regidos pela matéria, mas já viveremos com mais calma, com mais serenidade, com mais fraternidade, né? São mundos já onde nós poderemos ter algum descanso depois dessas grandes batalhas, né, vivenciadas no mundo de provas e expiações, como essa, né, que a humanidade está passando por agora, né, com essa pandemia. E aí a gente faz referência no livro A Gênese, que faz parte da codificação espírita, né? Lá no capítulo 18, sob o título São Chegados os Tempos, no item 5, diz que a humanidade tem realizado incontáveis progressos, né? Principalmente o de cunho material, as ciências. Então, nesse ponto, a humanidade está evoluída bastante e vai evoluir cada vez mais, né? Mas o que necessitamos fazer agora? Qual é o nosso investimento necessário nesse momento? É investir no progresso moral. É esse que está sendo requisitado a nós agora. E é o que vai ser cada vez mais requisitado. O nosso progresso moral. O nosso dever de fazer reinar a caridade, a fraternidade, a solidariedade entre nós. Realmente trazer o amor do Cristo para nós, a fim de que nós possamos entrar nessa nova era. Essa é a proposta. Então, nosso progresso moral. Eis aí também uma das razões pelas quais nós devemos olhar para os nossos valores, refletir sobre eles, para que eles acompanhem toda essa mudança que se faz necessária para que o nosso planeta evolua e para que nós possamos evoluir com ele, rumo ao mundo de regeneração. Então, nós necessitamos elevar os nossos sentimentos e destruir tudo aquilo que estimula o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? Que o Evangelho, em diversos momentos, traz para a gente, né? Que são chagas da humanidade. E até no capítulo 11, sob o título Amar ao Próximo como a Si Mesmo, diz lá que o egoísmo, uma chaga da humanidade, ele deve desaparecer da Terra, porque entrava o seu progresso moral. Então, se queremos evoluir moralmente, devemos deixar o egoísmo de lado, o orgulho de lado, e trazermos um olhar mais amoroso para nós, para as nossas vidas e para a nossa coletividade, para o nosso entorno, para as pessoas que estão perto de nós, né? Necessário, então, olhar para o outro. Essa é a proposta, né? Então, nós vemos que essas mudanças são necessárias, são doloridas, são difíceis,
mas elas são necessárias. Nós estamos passando pelas transformações morais que são necessárias ao nosso aperfeiçoamento, né? E essas mudanças também vão ocorrer em relação ao nosso planeta. Os espíritos nos dizem isso, né? Que a Terra também vai passar pelas modificações necessárias na sua estrutura física, na sua estrutura geológica, né? E o que nos remete à questão 737 do Livro dos Espíritos, que nos diz que passamos por essas calamidades, passamos por esses flagelos com o objetivo de evoluirmos mais depressa, né? Tem a finalidade, então, de nos fazer despertar, tomar a consciência da imortalidade da alma. Não é porque Deus quer nos punir ou nos castigar, né? Deus sempre nos dá, né, a oportunidade de aprendermos, né? E nós vamos escolher, de acordo com o nosso livre-arbítrio, né, de que forma vamos então aprender, com os sinais da vida, ou se serão necessários esses flagelos, essas situações mais doloridas, mais intensas, de sofrimentos, para que a gente possa então evoluir, né? E aí, sobre evolução, sobre transição planetária, né, fica como citação aqui, como uma indicação até de leitura, 2 livros, né? Tem o Transição Planetária, que já é bastante conhecido dentro do movimento espírita, né? Do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ditado por Divaldo Franco, que fala sobre os tsunamis que ocorreram lá na Indonésia em 2008. Né? E traz bastantes detalhes, né, sobre a psicosfera local, sobre o trabalho espiritual envolvido, as equipes espirituais que trabalharam ali naquele momento, né, mostrando que nós não estamos desamparados, que esses movimentos fazem parte da programação da evolução da Terra, né, que nós não devemos nos desesperar com essas ocorrências, né? E nesse ponto também é importante mostrar como nós devemos estar abertos para recebermos o auxílio da espiritualidade. Os espíritos que eram socorridos e que estavam abertos à espiritualidade amiga, né, a Deus, à evolução, eles receberam ajuda de forma mais rápida, né? A espiritualidade consegue atuar mais facilmente nesses casos. Então, que nós estejamos abertos, com os nossos canais abertos para conexão com a espiritualidade amiga que nos quer bem, que quer a nossa evolução e a evolução do nosso planeta. E ainda também trazendo aqui uma novidade, alguns talvez até já saibam, né, do lançamento do livro agora em final de dezembro, do mesmo espírito, né, Manuel Filomeno, e ditado também ditado pelo espírito Manuel Filomeno e traduzido, psicografado pelo Divaldo, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Foi lançado agora em dezembro e já traz a questão da pandemia. Então fala da transição planetária, abordando esse tema tão atual que a gente ainda está vivenciando. O meu ainda não chegou, mas eu estou super curiosa para ler e eu acredito que vai trazer aí para a gente muitas respostas, muitas perspectivas sobre os próximos acontecimentos. Então fica como indicação de leitura e com certeza vai ser muito bom aí para a gente, né, para nos esclarecer, né? Então, meus amigos, nós sabemos que todos esses eventos fazem parte da programação da Terra, né? E devemos procurar enxergá-los, então, sob a ótica do espírito imortal, o que facilita muito, né? Que quando nós olhamos como espíritos imortais para uma determinada situação, seja ela qual for na nossa vida, a gente consegue se distanciar um pouco, olhar sob uma outra perspectiva, né? Entendendo que aquele momento vai passar e que aquela situação dentro da imortalidade da alma, de tudo que nós já vivemos e vamos viver, é algo muito pequeno. Os espíritos nos dizem isso lá no Livro dos Espíritos, que são momentos que são como relâmpagos na nossa existência. Embora, enquanto nós estamos vivenciando, né, a cada um deles, eles tenham seu peso e tenham as suas dificuldades, e é o normal, porque eles são necessários para o nosso aprendizado. Porque nós precisamos passar por aquelas situações para evoluirmos, né? Essas situações nos trazem medo, nos trazem ansiedade, né? Que são sentimentos até certo ponto benéficos, né? É importante que a gente tenha medo de algumas situações, porque é uma forma de conservarmos a nossa própria vida, preservarmos a nossa existência. E a gente pode fazer uma referência aí até à lei de conservação,
Lá também uma das leis morais no Livro dos Espíritos, né? Temos o instinto de conservarmos a nossa vida, porque a nossa reencarnação é importante para nós. Mas quando o nosso medo, a nossa ansiedade, elas estão exageradas, né? Já entrando num patamar mais patológico, né? Geram desequilíbrios, são prejudiciais, né? E eles acabaram, né, ficando mais fortes, né? O medo e a ansiedade mais fortes agora nesse período da pandemia, diante de dificuldades e incertezas, né? Situações que nós não pensávamos passar, embora a doutrina já nos trouxesse, né? Os livros também que servem de apoio, as obras utilizadas, também fizessem referência a acontecimentos como esses, né? Mas quando eles chegam, há uma certa surpresa, digamos assim. Ainda mais pela forma abrupta em que aconteceu, né? De repente, nós tivemos que fechar a nossa casa, muitos a trabalharem de suas próprias casas, não ter mais contato com amigos e familiares, né, de forma física. Então foi algo repentino, né, que nós ainda estamos vivenciando e que ainda nos traz essas dificuldades, mas temos a esperança aí com as vacinas de que essa situação sanitária possa ser normalizada, né, em breve, né? Então, apesar de toda essa ansiedade, de todo esse medo, de tantas incertezas, há uma certeza que nós devemos ter, né? Que é de que Jesus está à frente, né? De que Jesus está no controle do nosso planeta, né? Essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia. Não estamos à deriva, né? Estamos caminhando para um mundo melhor. Embora seja difícil em algum momento, né? Em alguns momentos a gente olhar e enxergar isso. Mas sim, nós estamos caminhando para um mundo melhor, né? É como se nós estivéssemos arrumando a casa. Quando a gente vai arrumar a casa, a gente vai fazer aquela faxina, né? Acaba que no meio do processo, tudo fica ainda mais bagunçado, né? Porque a gente tira tudo do lugar para limpar, então fica aquela bagunça, dá vontade de desistir no meio, ai meu Deus, já estava bom como estava antes, para que eu fui mexer? Mas a gente sabe que a recompensa vai ser muito maior. No final, a casa vai ficar limpa, a casa vai ficar arrumada, muito mais confortável. Então, vale a pena. Então, vale a pena a gente fazer essa limpeza dentro de nós, essa reforma, né? Revisitando, refletindo sobre os nossos valores que devem, então, acompanhar o nosso rumo ao mundo da regeneração, né? Não vamos ficar desesperados pelas situações difíceis, né? Nós estamos onde nós precisamos para a nossa evolução, na família que nós precisamos, no trabalho que precisamos, né? Nos conflitos, né? Que precisamos. E nós devemos buscar então compreender qual é o nosso papel em cada uma dessas posições. Mas aí a gente pode se perguntar, né? Mas de toda forma, por que Deus permite que isso aconteça, né? Por que Deus permite que haja tanta dor, que haja tanta dificuldade, tantos eventos de calamidade assim no nosso planeta? E aí os espíritos, lá na questão 738, quando Kardec pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E aí os espíritos nos respondem, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O ser humano, porém, não os aproveita desses meios. E aí os espíritos vão além, né? A vida do corpo, bem pouca coisa é. Um século no nosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá, que vos servirá no futuro. Então, como nós já havíamos falado agora há pouco, são momentos do nosso espírito imortal, da nossa caminhada na imortalidade da alma. São momentos necessários ao nosso aprendizado. E nós vamos superar esses momentos com a nossa fé, com o nosso direcionamento para Jesus, para a espiritualidade amiga, nos conectando sempre a eles, né? Assistindo uma palestra, fazendo uma boa leitura, uma prece verdadeira, independente das palavras utilizadas, do local, aquela prece verdadeira, se direcionando a Deus e à espiritualidade, pedindo auxílio dos bons espíritos, para que nós possamos vencer
os nossos obstáculos, os nossos desafios, né, para que nós possamos evoluir como espíritos imortais. E aí, então, essas questões que nós abordamos na 737, 738 do Livro dos Espíritos, que falam sobre os flagelos destruidores, né, como esses que nós estamos vivenciando agora, né, no momento de pandemia, né, fala da lei de destruição. Eles estão dentro da lei de destruição. E é importante deixar claro que a doutrina espírita, ela não traz a destruição, ela não traz o conceito de destruição no sentido de destruir apenas, né? Mas sim num conceito de transformar. Esse é o entendimento da doutrina espírita. Transformação, né? Trazer, dar uma nova forma, um novo olhar. E isso inclui a nossa mudança de valores. Né? Mas quais valores nós podemos transformar e reavaliar em nós? A pandemia, todo esse sofrimento envolvido, o isolamento, as perdas de todos os gêneros. Será que nós vamos sair como entramos? Será que nós vamos enxergar a vida da mesma maneira? Será que você já parou para refletir sobre isso? Sobre o que de fato importa na sua vida? O que você vai levar quando fizer a passagem, né, entre a vida e a morte? Né? Nós sabemos que a morte é uma ilusão, né? Isso se trata apenas do corpo físico, porque o espírito é imortal. Então a vida vai continuar. Mas o que nós vamos levar para esse outro plano? Né? Quem ainda não parou para refletir, dá tempo e vale a pena, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para vivermos essas experiências, muitas das vezes experiências que não são fáceis, mas para que nós possamos usá-las, usar esse aprendizado para evoluirmos, para crescermos, amadurecermos como espíritos, porque é isso que de fato nós somos, né? Nós fomos e ainda estamos sendo obrigados a olhar para nós mesmos, né? Para o nosso eu, para os nossos núcleos familiares, né? Grande parte das fugas e distrações nos foram tiradas, né? E os conflitos aumentaram, a violência doméstica aumentou, a ansiedade, a depressão, a saúde mental ficou muito abalada, né? Para alguns, né? Para outros, já houve uma renovação da fé, uma aproximação maior com a espiritualidade, um interesse maior pelos assuntos espirituais. E é esse o processo do despertar. É o despertar para aquilo que é importante realmente para a nossa vida, aquilo que é prioridade. Dar valor aos pequenos momentos de alegria, que muitas das vezes passam sem que a gente perceba, né? No nosso dia a dia. A gente não consegue, né, muitas das vezes, vivenciar com plenitude, né? Porque a gente está preso a um compromisso, a outro. Né? Então, tivemos e ainda temos essa oportunidade de olharmos para nós, para a realidade da nossa alma, para o nosso espírito imortal. Né? E sabemos, então, que estamos aqui encarnados por alguma razão, mas sempre entendendo que o amor é o que deve nos guiar. O amor de Cristo, né? Que é o nosso espelho. Esse é realmente o nosso objetivo aqui. Evoluirmos, mas termos sempre como norte Jesus. E ele, né, de várias parábolas que nos deixou, eu separei a parábola do semeador. Eu não vou entrar em detalhes nela pelo nosso tempo, mas vale a pena quem quiser dar uma lidinha. Ela é bem curta também, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo Sede Perfeitos, itens 5 e 6, fala que a parábola da semente, né, a parábola do semeador, a semente representa as diversas maneiras pelas quais nós podemos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Né? Uma não caiu numa terra tão boa, a outra caiu numa terra que deu um pouco de frutos, mas ficou ali presa e não conseguiu crescer. Mas aquela semente que caiu na boa terra frutificou, cresceu, deu bons frutos. Então que nós sejamos essa boa terra, essa terra que está disposta, desperta, consciente para a realidade da nossa alma, para aquilo que viemos fazer, para o amor que devemos trazer para o mundo, no compartilhar com o outro, trazendo a fraternidade, a solidariedade e a caridade para as nossas vidas.
Agora, será que os valores dos mundos de provas e de expiações são os mesmos de um mundo de regeneração, já que a gente está falando da transição, né? E a gente sabe que a gente está nesse momento sensível e cada vez mais intenso, né? Será que esses nossos valores estão compatíveis? Né? Bem, como a gente já disse, no mundo de provas e de expiações, o mal ele tende a prevalecer, assim como o materialismo. Os valores eles são muito pautados no ter, no possuir, nas distrações quanto à nossa essência espiritual, quanto ao nosso propósito nessa encarnação. O foco é a matéria, é a vida na Terra, resumida a uma única existência, como se nós só tivéssemos essa existência e nenhuma outra mais. Já no mundo de regeneração, o bem começa a prevalecer, né? Assim como a consciência da espiritualidade, né? Os valores morais eles já estão mais desenvolvidos, a fraternidade e a caridade já estão mais presentes. No mundo de provas e de expiações, o orgulho e o egoísmo preponderam. Já no de regeneração, temos a fraternidade. O amor vai finalmente começar a prevalecer. E a gente já está nesse caminho, a gente já consegue ver, né, muitas atitudes amorosas, né, na nossa sociedade, mesmo em meio a tantos problemas, tantas convulsões, mas já vemos muitos movimentos amorosos, né, de preocupação com o outro, e são esses que vão realmente preponderar no mundo de regeneração. Então, os nossos valores também precisam se adequar a essa atmosfera mais amorosa e mais fraterna, né? Então, se nós quisermos entrar nesse mundo de regeneração, fazer parte dessa nova terra, é preciso então que nós transformemos as nossas atitudes, as nossas crenças, os nossos valores, né? Mas como? Como mudar os nossos valores, né? Como é que a gente pode transformá-los, né? Para que a gente possa entrar nesse mundo de regeneração, né? A mudança de valores, ela passa pela reforma íntima, que é tão falada na doutrina espírita. Nos remete lá à questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala, conhece-te a ti mesmo, mensagem trazida por Santo Agostinho. Mudar aquilo que precisamos mudar em favor da nossa evolução como seres espirituais, ligados ao nosso propósito de vida, que sempre tem relação com o compartilhar, com o oferecer ao outro, com a caridade, né? Caridade para conosco e para com a nossa coletividade. Então, esse vai ser o mundo de regeneração, essa vai ser a nova era. Mas para chegarmos nele, nós precisamos arrumar a casa, fazer a faxina, saber que lugares da casa requerem essa reforma, transformá-las para que nós possamos viver melhor, literalmente, numa sociedade mais amiga e mais fraterna, né? Nós sabemos que, infelizmente, muitos não desejam isso. Muitos espíritos encarnados e desencarnados, né, ainda desejam viver num mundo materialista, num mundo cheio de orgulho, de egoísmo, de raiva, de disputas de poder, de ódio, de rancor, né? Mas nós sabemos, pela doutrina espírita, que a marcha do progresso não pode ser evitada, não pode ser detida, que nos remete à questão 781 do Livro dos Espíritos. Não há como travar o progresso, né? Ele vai acontecer. Então nós estamos fadados à evolução, a sermos felizes, e depende de cada um de nós, né? De como nós utilizamos o livre-arbítrio que nos foi dado para chegarmos mais cedo e mais facilmente, com menos dores, a esse mundo mais amigo e mais fraterno, nesse mundo que vai nos trazer um pouco mais de descanso depois das batalhas vivenciadas no mundo de provas e de expiações, né? Então, eis a importância de nós avaliarmos, olharmos os nossos valores, as nossas prioridades, aquilo que de fato nos importa, sempre pautados nas lições deixadas por Jesus, né? E essas situações desafiadoras da vida, como a de agora, né, em tempos de pandemia, trazem, né, acabam trazendo o tema da morte para o nosso dia a dia de uma forma mais intensa, né, e muitas das vezes temerosa, principalmente para aqueles que não têm o conhecimento ou não acreditam na pluralidade das existências, né? Então, embora a morte seja um fenômeno natural,
e entendido pela doutrina espírita como uma passagem, não como um fim de nossa existência, né? É apenas o nosso corpo físico que, como tudo que é material, vai se destruir. Tudo que é matéria, em algum momento, vai acabar. O que nós temos de imortal é a nossa alma, é o nosso espírito, né? E a morte é uma ilusão apenas, né? Como diz lá no livro Nosso Lar, o André Luiz, ele inicia dizendo com uma frase simples, mas que tem bastante profundidade, né? Quando ele diz que a vida não cessa, que a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então estaremos sempre vivos, porque a nossa alma sempre viverá, né? E essa possibilidade mais real de deixar o corpo físico, né, ou de ter que se despedir de amigos, de parentes queridos, o medo todo que essa doença envolve e traz, né, faz, né, e fez com que muitos olhassem a vida de uma outra forma, né, buscando mais sentido, mais sentimento de completude. E como uma analogia a essas situações abruptas que a vida nos coloca e que nos fazem repensar toda a nossa rota, a gente pode citar as EQMs, né, que são as experiências de quase morte, em que pessoas, né, que sofreram grandes traumas físicos, né, como acidentes, paradas cardíacas, né, quando retornam ao corpo físico, relatam experiências incríveis, né, contato com espíritos, veem parentes, ouvem vozes que explicam sobre determinadas situações, veem, né, momentos da vida, né, encarnada de agora, tem aquela visão panorâmica, né? E quando retornam, ao relembrarem desses acontecimentos, né, mudam as suas vidas completamente dali em diante, né? Passam a ter o foco na felicidade, naquilo que é importante, na família, naquilo que dá prazer, no que dá sentido de vida, de realização, de propósito, né? Saem de um dia a dia tão mecânico, em que não se pensa muito e apenas se faz, né? Muito focado só no trabalho, só no material, só no dinheiro, né? Então isso deixa de ser um pouco a prioridade, né? E passa a ser o seu próprio eu, a sua satisfação pessoal. Então, nessas situações extremas e impactantes, nós podemos também mudar a nossa rota, né? Repensar o nosso caminho até então, né? Nós não podemos ter um novo começo, mas nós podemos fazer um novo fim, né? Planejar, trilhar um novo caminho. Isso é muito importante para nós, né? Nós podermos mudar e, na verdade, voltarmos para aquilo que já estava programado, né? Voltar para o nosso propósito, aquilo que estava planejado para a nossa reencarnação, porque a gente vem com um planejamento, né? Quando a gente se afasta desse planejamento, é que as coisas começam a não dar muito certo. Então, vamos aproveitar essas oportunidades que a vida nos dá, para que a gente possa retornar para aquele caminho em que vai ser nele que nós vamos nos realizar, sermos felizes, também proporcionando a felicidade para aqueles ao nosso redor. Cristo nos ofereceu inúmeros exemplos de mudanças de valores, né? E ele nos trouxe o sentimento que deve ser o norte de todos eles, que é o amor. E quando a gente fala de amor, a gente fala de caridade, a gente fala de fraternidade, de compaixão, de misericórdia, de indulgência, virtudes que todos nós temos dentro de nós, mas que ainda precisam ser trabalhadas, elas ainda estão adormecidas, digamos assim. Nós precisamos exercitá-las, né? Mas nós estamos no caminho, né? Vamos ter fé no futuro, né? A certeza de que Jesus está conosco, né? Porque Ele mesmo nos disse, né? Eis que irei, mas enviarei um Consolador. Está no Evangelho, né? E a doutrina espírita é essa consolação prometida, essa doutrina que nos consola, que nos faz entender o porquê e o para que de estarmos aqui, né? Entendermos os acontecimentos difíceis que nos acometem, né, na nossa vida individual, na nossa vida particular, e assim como no sentido da coletividade, né? Nos traz entendimento e nos traz um consolo, né? Para que a gente mantenha a nossa fé no futuro, para que a gente não desanime e que a gente faça a nossa parte para termos, de fato, um mundo melhor,
né? Então, que nós possamos refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos valores, tomando sempre como exemplo Jesus, trazendo esse mundo de regeneração para dentro de nós, né? A fim de que nós estejamos prontos para habitarmos esses mundos mais tranquilos, mais pacíficos, mais amorosos. Né? Nós vamos conseguir todos os dias? Não, né? Em alguns momentos nós vamos, né? Ainda não atingimos a perfeição, né? Mas, importante então, citar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então vamos nos esforçar para isso, dando a direção certa para a nossa vontade, que é Jesus, é o modelo que nós devemos seguir, né? Então vamos colocar a nossa força, a nossa energia nessa transformação, mudando os nossos valores, caminhando junto com a marcha do progresso e sendo instrumentos da espiritualidade amiga para a melhora do nosso planeta e da humanidade. E aí, antes da nossa prece, eu só queria deixar aqui, né, citar um trecho do livro Ilumina-te, que é do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, sob o título Não Esqueça o Principal. Aquele que não faz silêncio interior, que não consegue fazer o autoencontro, que não possui serenidade para admirar uma paisagem, não sabe orar e, por conseguinte, não encontra Deus. Jesus estabeleceu: o reino de Deus está dentro de vós. Daí a necessidade urgente do indivíduo se concentrar, manter o foco, meditar e refletir. Então, que nós fiquemos com essas palavras de Joana, sempre carinhosa, sempre tão profunda nos seus ensinamentos, né? Trazendo muito do que a gente precisa para a nossa reforma íntima, para esse progresso moral, que é o que nos é pedido agora. É ele que nós devemos desenvolver. Então, agora, para a gente finalizar, eu peço que fechem seus olhos, respirando profundamente, soltando o ar pela narina. Mais uma vez. Agradecendo então à espiritualidade amiga, aos mentores do Seara Fraterna, pela oportunidade de estarmos juntos hoje aqui. Imaginando a figura de Jesus, mas não apenas a figura dele na nossa mente, mas imaginando Jesus com a sua luz ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, sentindo essa presença amorosa de Cristo. E que ao longo do nosso ano, em cada momento de dificuldade, a gente possa retornar a essa visão, resgatar essa memória de Jesus conosco, sabendo que nunca estamos sós, que basta um pensamento para nos conectarmos a Ele. Que Jesus esteja conosco, que Jesus esteja na casa de cada um de nós, que a sua luz possa entrar em cada lar, levando paz, amor, saúde, harmonia e muita fé no futuro. Um feliz 2021 para todos, gratidão, muita paz, muito amor e até breve.